Olá, turminha do nono ano, tudo bem? Sou a professora Márcia Gouveia, lá do Carolina Dantas. Eu vim aqui para a nossa 15ª aula e hoje falando sobre função de primeiro grau, tá bom? Então, uma função de primeiro grau f de r em r, então significa que nós vamos trabalhar somente com números reais. Quais são os números reais? São todos os números que nós conhecemos até hoje, frações positivas, negativo, número positivo, número negativo, decimal, enfim, tá? Só que aqui uma dica, vamos trabalhar com números, com até números inteiros, positivos e negativos. Não vamos trabalhar com frações nem com raiz para não dificultar o nosso trabalho. Então vamos lá, uma função f de r em r chama-se função de primeiro grau quando existirem dois números reais quaisquer, tá? Só que o A e o B pode ser qualquer número real. Só que o A não pode ser zero. Zero é real, só que não pode ser zero, tá? Ele vem escrito da forma f de x igual a x mais b ou y igual a x mais b. Então esse A aqui ele pode ser qualquer número e o B também, só que o A não pode ser zero. Porque se o A for zero, olha, ax é a mesma coisa que A vezes o x. E se o A for zero, zero vezes x, isso aqui vai sumir. Tá? Vai ficar y igual a b, tá? Então, esse x aqui pode ser qualquer número, tá? O a também, o b também, só que o a não pode ser zero. Olha, o f de x igual a y, agora nós vamos usar, em vez de f de x, vamos usar o y, só para nos facilitar, tá bom? Então, eu dei aqui alguns exemplos para nós identificarmos o a e o b. Ele vem escrito sob a forma ax mais b. Então, dei o primeiro exemplo. Y igual a 3x mais 1. Lembrando que o A vem com o x, então o meu A nesse caso vale 3. E o B é o termo independente, aquele que não tem o x. Nesse caso, meu B vale 1. Segundo exemplo, y igual a 9 menos o x. Lembrando que na frente do x não tem número, subentende-se 1 aqui. Então, tá trocado, cuidado, tá? Tá invertido aqui. O meu A vem com o x, então o meu A vale menos 1, não esquece do sinal. E o meu B é o termo independente, que não tem o x, então o meu B vale 9. No exemplo C, 2 terços de x menos 5. Então, o meu A vale 2 terços e o meu B vale menos 5. No exemplo D, o meu A vale menos 3 e meu B não tem o termo independente, meu B vale 0, tá bom? Então, agora vamos seguir em frente. Bom, agora nós vamos fazer a representação gráfica da função de primeiro grau, tá? O gráfico da função de primeiro grau, ela vem sob a forma de y igual a x mais b, sempre será uma reta. Então, toda função de primeiro grau, ela será sempre uma reta, tá? Ela vai ficar inclinada para a direita ou para a esquerda, tá bom? Então, eu dei a primeira lei aqui para vocês, y igual a x mais 1. Lembrando que o A é quem vem com o x, nesse caso o A vale 1, e o B é o termo que não tem o x, o B também, por coincidência, aqui também vale 1. E esse x aqui a gente vai fazer uma tabelinha para a gente fazer a representação gráfica. Vocês perceberam que eu já coloquei alguns números aqui. Eu escolhi esses números, você também pode escolher os números que vocês quiserem. Uma dica, números pequenos. Quais são esses números que eu coloco aqui, Márcia? São números reais. Eu escolhi números pequenos para a gente não trabalhar com números, senão o gráfico vai ficar muito grande também, tá? Eu escolhi 2 negativos, o 0 e os 2 positivos. Mas o gráfico é uma reta. Eu poderia ter escolhido apenas 2 valores para o x, mas eu escolhi mais valores aqui, depois eu falo para vocês o porquê, tá bom? Então vamos lá. Então a lei é y igual a x mais 1. Eu escolho os valores para o x, eu escolho, tá? Eu escolhendo o valor para o x, eu substituo e vou achar o valor de y. Então, vamos achar o primeiro. Eu escolhi o primeiro x, que é menos 2. Então, no lugar desse x, eu vou substituir por menos 2. Y igual a menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1 vai dar menos 1. Agora, eu escolhi o meu x igual a menos 1. Substitui aqui, y igual a menos 1 mais 1. Menos 1 mais 1 vai dar 0. Agora eu escolhi 0, então no lugar do x, substitui por 0. E 0 mais 1 vai dar 1. Agora eu escolhi o meu x 1, então vai ficar 1 mais 1. O y vale 2. Agora, finalmente, eu escolhi o 2
Então, no lugar desse x, eu substituo por 2, e 2 mais 1 vai dar 3. Bom, então aqui vai sair a minha reta. Então, vocês sabem que o eixo plano cartesiano, né? O x é na horizontal, o y na vertical, eles se cruzam aqui, as duas retas perpendiculares, no ponto 0. Esse 0 é tanto para o x como para o y. Como é que eu vou fazer a representação gráfica? Olha a coluna aqui, ó, do x. Os valores que eu escolhi, eu vou colocar lá. O x é horizontal, então eu coloquei ó, de menos 2 até 2. Daqui, ó, menos 2, menos 1, 0, 1, 2. E o meu y vai de menos 1 até 3. Então tá aqui, ó, menos 1, 0, 1, 2 e 3. Detalhe, essa distância aqui, ó, gente, tem que ser tudo igual, tá? Se você colocar a distância de 1 centímetro para cada um deles, todos eles 1 centímetro, tá bom? Então, vamos fazer agora, juntar o x com o y. Então, o primeiro parzinho, sempre começando do x, tá? Então, eu vou ligar o menos 2 do x com o menos 1 do y. Então, vamos lá. Menos 2 do x com menos 1 do y. A outra coisa também, deixa eu passar para cá. Outra coisa também, faça num papel quadriculado, tá? Ele vai sair perfeitinho. Essa reta aqui eu tô fazendo esboço porque eu não tô fazendo com a régua aqui, tá? E a minha lousa, ela não é quadriculada. Olha só. Então, menos 2 do x com menos 1 do y, eu já uni aqui. Outro parzinho, menos 1 do x com 0 do y. Então, é menos 1 do x. Opa, 0 do y tá aqui. Lembra que esse 0 tanto para o x como para o y? Uma dica. Toda vez que o número vier com 0, a bolinha vai ser no próprio número, que nem esse aqui de baixo. Então, menos 1 do x com 0 do y, menos 1 do x, bolinha no menos 1 aqui. Tá bom? Próximo parzinho, 0 do x com 1 do y. Então, bolinha no 1, 0 do x com 1 do y tá aqui, ó. Outro parzinho, 1 do x com 2 do y. 1 do x com 2 do y. Aqui, bolinha, se encontraram ali. E o último, 2 com 3, 2 do x com 3 do y. Então, vai lá, 2 do x. Façam com régua, tá, gente? 1 do x. Pronto. Agora é só fazer o quê? Unir esses pontos que estão aí. Vamos unir, olha só, já deu para perceber que unindo esses pontos aqui, vai dar uma reta. Então, vamos lá. Fazendo no papel quadriculado, gente, fica lindo, tá? Lindo e certo. Então, essa reta aqui, ó, é a função de primeiro grau, é y igual a x mais 1. Uma outra coisa agora, justificando todos esses números que eu coloquei aqui. Dá uma olhadinha para a coluna do x. Vocês perceberam que eu coloquei na sequência, tá? Não coloquei menos 2, depois o 2, o menos 1 aqui embaixo. Coloquei numa sequência, tá? O que está acontecendo com essa sequência? Menos 1, menos 2, 0, 1, 2. Concorda que está aumentando aqui a do x? Olha o resultado que eu achei aqui do y. Menos 1. Depois pulou para o 0, depois para o 1, para o 2, para o 3. Repararam que a coluna do y também, os valores estão aumentando? Tá? Deu para perceber aqui, ó. 0, liguei com 1, depois 1, liguei com 2, foi aumentando. Depois o 2 se ligou com 3. Se eu quisesse escolher outro valor aqui, 3, gente, ó, só substituir aqui, ó. 3 mais 1, 4. 3 vai ligar lá com 4. Ou seja, vai estar aumentando. Então, esse gráfico aqui, ó, ele está aumentando, ele está crescendo. Então, essa função é uma função crescente. Uma função crescente. Márcia, tem outro jeito de perceber que ela é crescente em vez de ficar olhando aqui os valores? Tem. Vocês sabem que a função de primeiro grau, ela é ax mais b, tido como se fosse uma formulinha, né? Esse a é que vem com o x. Nesse caso, o meu a vale 1. E esse a aqui, e esse 1 no caso que é o a, ele é um valor positivo. Então, toda vez que o número que vier acompanhado do x, que é o a, for positivo, será uma função crescente. Se aqui fosse 2x mais 1, é positivo 2? Função crescente. Se fosse 4x, meu é 4 é positivo, é uma função crescente. Isto sempre, tá bom? Agora nós vamos ver um gráfico da função decrescente. Bom, então agora vamos ver o segundo exemplo, tá?
y igual a menos 2x. Então, lembrando que o a é o coeficiente que vem com x, no caso, meu a é menos 2. Tá lembrando que no primeiro exemplo o a era positivo, ficou uma função crescente. Aqui meu a é negativo, então logo essa aqui vai ficar um gráfico da função decrescente, que a gente vai ver como é que vai ficar. Então eu escolhi aqui os mesmos valores, poderiam ser outros valores, mas eu preferi escolher os mesmos, tá bom? Então agora nós vamos fazer o cálculo para a gente achar o valor do y. Então eu escolhi menos 2, então você vem aqui, no lugar desse x, substitui por menos 2. Então vai ficar menos 2 vezes o menos 2, regrinhas de sinais, vai dar 4 positivo. Agora eu escolhi menos 1, então vai ficar, no lugar do x, substitui por menos 1. Menos 2 vezes menos 1, menos e menos dá mais, 2 vezes 1 dá 2. Agora é o zero, então substituo x por zero. Qualquer número multiplicado por zero dá zero. Agora o meu x vale 1, menos 2 vezes 1 dá menos 2. E agora o meu x vale 2 positivo. Menos 2 vezes 2 vai dar menos 4. Tá bom? Então agora nós vamos fazer a representação gráfica x e y, tá? Coloquei o meu x de menos 2 até 2, tá aqui, sempre com a mesma distância, lembrando, tá? Colocando na sequência. Então eu achei que para o meu y 4, 2, 0, menos 2 e menos 4, tá? Então tá aqui, ó, o menos 4, tenho que colocar o menos 3, não posso colocar menos 4 e aqui menos 2, tá? Tem que seguir aquela sequência da régua. Então, ó, 1, 2, 3, 4, menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. E sempre com a mesma distância, lembrando. Agora, então, vamos achar, ver os parzinhos, fazer a representação gráfica. Lembrando que começa sempre do x. Então, menos 2 do x com o 4 do y. Então, menos 2 do x com o 4 do y, levantando aqui, ó. Tô fazendo o esboço, lembrando, né? Aqui. Outro parzinho, menos 1 do x com 2 do y, menos 1 do x com 2 do y, tá aqui. Bota aqui. Agora, 0 do x com 0 do y só pode ser aqui, olha só. Tá bom? Depois, 1 do x com menos 2 do y. 1 do x com menos 2 do y. Aqui. E por último, no meu caso aqui, 2 do x com menos 4 do y. 2 do x com menos 4 do y. Já deu para perceber que a minha reta vai ficar voltada para a esquerda, tá? Então, vamos lá. Ligando agora aqui. Então, vamos lá. Essa reta em verde aqui é da função de primeiro grau, y igual a menos 2x. Então, já que no primeiro exemplo o meu a foi positivo, função crescente e a reta voltada para a direita. Então, toda função decrescente, quando o meu a for negativo, será voltada para a esquerda, tá? Então, essa daqui é uma função decrescente. Por quê? Porque meu a é negativo. Tá bom? Agora vamos ver um exemplo de função em forma de problemas. Bom, então, vamos ao nosso desafio aqui. João pegou um táxi que cobrou R$4 pela bandeirada. Ele já entra no táxi já pagando R$4. Esse é um valor fixo, tá bom? E R$2 por quilômetro rodado. Ao percorrer 25 quilômetros, quanto ele pagou ao taxista? Então, já que R$4 é a bandeirada, é o valor fixo, tá bom? Lembrando da função, né, de primeiro grau, lembrando que o A e o B são valores fixos, no caso aqui o X é que vai mudar, é a variável, tá bom? Então vamos lá, então ele já entrou pagando R$4. Em vez de 4,00, vou colocar 4, tá bom? Ele já entrou pagando 4. E R$2 por quilômetro rodado. Quantos quilômetros ele rodou?
25. E se ele rodasse 20 km? Se ele rodasse 100 km, esse 25, esse 100 que eu falei, seria o valor do X, tá? Então ele já entrou pagando 4, mais 2 por cada quilômetro rodado. Quanto ele rodou? X quilômetros. Quanto ele vai pagar? O Y, tá? Esse daqui é a leizinha. Ou poderíamos escrever também Y igual a 2x mais 4, no caso R$2 por quilômetro rodado, e R$4 já é o valor fixo, logo que ele entra no táxi já tem aquela bandeirada, tá? Agora, ao percorrer 25 quilômetros, quanto que ele vai pagar? Então, o x aqui é o quilômetro rodado. Quanto que ele vai pagar? Y igual 2 vezes o 25 quilômetros mais os R$4 que já é da bandeirada. Então, Y igual 2 vezes 25 vai dar 50, 50 mais 4, quanto ele vai pagar? É dinheiro? Então, esse cifrão vai pagar R$54, tá bom? O que varia aqui é o valor do X, ele vai pagar tanto quanto ele andar mais, tá bom? Então, espero que tenha ajudado vocês aí nas atividades, tá? Revejo mais uma vez o vídeo, continue fazendo as atividades, já estamos na reta final e até a próxima.